estamos no início de uma nova série. Nós começamos uma nova série hoje, do qual eu vou chamá-la de Ouvindo o Próximo Passo de Deus. Ouvindo o próximo passo de Deus. Deus está falando, estamos ouvindo? Sabe, irmãos, existe um lugar onde todos nós, como cristãos, queremos saber qual é o próximo passo de Deus para as nossas vidas. Nós queremos saber se para onde nós estamos indo, para o caminho que nós estamos tomando, porque triste coisa é tomar um caminho errado, isso custa caro demais. Fazer escolhas que não estão no centro da vontade de Deus faz a gente perder, às vezes, temporadas inteiras, quando não muitos anos da nossa vida. Quando não perdemos pessoas, quando não perdemos tempo, energia, e quando nós chegamos no final, nós percebemos que corremos atrás do vento. Eu tenho olhado para a nossa história espiritual, a história dessa casa, e é por isso que a Legado vai se chamar Movimento de Deus. Na nossa história, nós queremos entender qual é o próximo passo que vai nos movimentar para a próxima jornada nossa. Ouvir sobre o próximo passo de Deus, do que comprar ou do que não comprar. De contratos que assinaremos ou não. De se vamos casar com essa pessoa ou não, o que vai determinar toda uma história. Se vamos ficar nessa igreja ou não. Se vamos fazer um curso universitário ou não. Qual é o próximo passo de Deus na nossa jornada? Como não dizer não quando Deus está dizendo sim? E quando dizer sim, muitas vezes quando Deus está dizendo não. Olha que desafio que é essa jornada de entender o próximo passo de Deus. Então, nessas próximas semanas, nós queremos nos preparar nesse ambiente de ouvir o próximo passo de Deus para a nossa vida e alinhar o nosso coração para isso. Então, eu quero que você entre num lugar de consagração, num lugar de sensibilidade espiritual, num lugar de apurar os seus ouvidos para discernir a voz de Deus nessa próxima estação. E o primeiro tema dessa série de mensagens eu quero chamar de rendendo-se para ouvir. Rendendo-se para ouvir. Eu não sei quantos de vocês já perceberam que é difícil ouvir Deus quando estamos determinados a fazer do nosso jeito. Eu não sei quantos de vocês perceberam que o problema nunca foi a falta de Deus falar conosco. O problema é quando o nosso coração está cheio de nós mesmos e não há espaço para a voz de Deus nos guiar para a direção dele. Irmãos, Deus está chamando a comunidade Vida Plena nessa estação para um novo nível de sensibilidade espiritual. Deus está chamando cada um de nós que decidimos sair das nossas casas nessa manhã para vir para um culto, logo no primeiro horário. Deus está querendo uma sensibilidade do nosso coração espiritual para poder tomar decisões naturais, decisões cotidianas. Deus se importa com cada passo que nós damos. E essa tomada de decisão, esse nível de rendição, começa com um princípio que é entrega, que é se render. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, uma entrega, uma rendição. Esse sacrifício é santo e agradável a Deus. E esse é o culto. Ele não está pedindo para a gente ofertar ovelhas, não está pedindo para você a oferta que você traz, o dízimo que você traz é uma disposição de fidelidade. Mas o que na verdade é um sacrifício a Deus é o seu culto racional. É o que você está entendendo que você está entregando a Deus. Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa ou a agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos dar o próximo passo na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A jornada de ouvirmos a voz de Deus tem algo que precisa sair das nossas mãos. Você não pode ouvir a voz de Deus claramente se ainda está tentando manter o controle das coisas. É impossível isso. É impossível você ouvir a voz de Deus quando não há uma rendição. E a rendição, ela é a chave que destranca a revelação. A rendição a Deus é a chave que prepara o caminho para você tomar a decisão do amanhã. É por isso que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo sobre ouvir o próximo passo. Algo que Deus está gerando no meu coração sobre, Márcio, como você pode se preparar para dar o próximo passo para a sua jornada. Muitas vezes nós ficamos confusos na caminhada, parece que as coisas não estão claras, parece que você, se tomar uma decisão, isso pode comprometer muita coisa. E todas as vezes, irmãos, que nós tomamos uma decisão, uma posição de entrarmos por algo novo, de abraçarmos o nosso destino em Deus, escute isso, sempre haverá uma dúvida. E sempre haverá uma preocupação de que se você está fazendo ou não a coisa certa. E geralmente quando você toma uma atitude e vem os obstáculos, você precisa de fatores espirituais que vão te acompanhar durante os obstáculos, que vão te sustentar durante os momentos em que você vai achar que você não está no plano de Deus, e que você tomou a atitude errada, e muitas pessoas desistem no meio do caminho, muitas pessoas desistem no meio do processo, porque o obstáculo não era um não de Deus, não era uma objeção de Deus. O obstáculo era algo no meio do caminho que estava te fortalecendo para que você pudesse alcançar o seu propósito. E como a gente é sustentado no meio disso? Quando a gente entende que foi Deus que nos guiou para esse lugar. Porque quando Deus nos guia, você permanece. Você enfrenta os desafios, os nãos não são um problema, as lágrimas fazem parte do processo de Deus na sua vida. Agora, quando você não tem convicção de que foi Deus que te colocou ali, você entra numa ausência de paz, uma ansiedade, uma angústia. Quando não você está colhendo as consequências de passos errados que você deu sem ouvir a Deus. Por isso a primeira coisa que eu tenho pensado sobre dar o primeiro passo ou seguir os passos de Deus nessa jornada é entender que toda rendição ela vai preceder uma revelação para o amanhã. Por isso que o versículo 2 de Romanos, Paulo fala sobre isso. Vocês precisam mudar a mente de vocês, renovar a mente de vocês, não no padrão do mundo, porque é interessante, porque às vezes, irmãos, toda a estrutura da inteligência humana está dizendo para você, faça. E quando você se rende, muitas vezes Deus diz para você, não faça. E algumas vezes, toda a estrutura humana, todo o conselho dos especialistas estão dizendo para você, não faça, não vá, não entre por essa porta. Mas você está com a sua mente em Deus, você está rendido a Deus. Então Deus coloca uma paz no seu coração para que você possa fazer aquilo. Mesmo contrário a tudo o que aparentemente está dizendo não. E Deus então diz para você, faça. Por isso que não é tão simples tomar algumas decisões. Não é tão simples a gente andar debaixo de uma direção de Deus. Paulo diz que só depois de sermos transformados na nossa mente é que comprovamos a
boa, perfeita e vontade de Deus. Tudo começa com a gente render um culto racional a Deus. A gente sair das emoções, a gente sair desse lugar de ter pressa para tomar decisão. A gente entrar num lugar de que eu vou para casa, vou pensar primeiro, vou consagrar a Deus. A oportunidade parece ser incrível, mas eu preciso ouvir a voz dEle. Eu preciso entender se esse é o caminho para mim. Eu não tomo decisão de comprar ou de vender, eu não tomo a decisão de fazer acordos, eu não digo apressadamente as coisas. Por quê? Porque eu entendo que há uma revelação quando eu consagro a Deus. Eu quero compreender a boa, perfeita vontade de Deus e agradável vontade de Deus. É interessante que o texto diz: vocês vão compreender e experimentar. E experimentar. A rendição vem antes da direção. Deus nunca vai dar uma direção sem você se render primeiro. Todas as vezes. Você olha para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 4, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O que é interessante é quando Deus diz para Arão: saia da sua terra, Abraão não recebeu o mapa completo dessa direção. É interessante que ele teve que deixar todo o seu conforto, tudo que ele conhecia, para encontrar o que Deus iria revelar. Ele se rende à vontade para depois Deus revelar. Irmãos, Deus muitas vezes não te mostra o destino, Ele só te mostra a direção. Ele não traz clareza sobre o que vai acontecer, Ele só te mostra a direção. E parece ser loucura a gente ouvir a voz apenas para ir. Eu não sei quantos de vocês Deus já pediu que você largasse algo, mas você ainda está segurando aquilo que Deus pediu para você largar. Sabe, irmãos, a rendição de hoje é a entrega e a revelação do que você vai viver amanhã. Talvez você está buscando as coisas com clareza, e por conta da estrutura mental que você tem, talvez até pela tua personalidade, você não dá passo sem planejar completamente o que vai acontecer. E talvez tudo que Deus está pedindo para você é: obedeça, entre na minha direção, porque eu vou conduzir você, eu estou falando ao teu coração, entre nessa jornada. É por isso que revelação é cada passo que você dá, uma luz vem. Cada passo que você dá, uma luz vem. E Deus descobre, Deus tira a coberta daquilo que está no seu caminho. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que nunca haverá revelação do próximo passo, da terra que você vai, sem antes uma rendição do teu coração. A segunda coisa que eu vejo nessa jornada, para a gente poder ouvir a voz de Deus: Deus fala com quem entrega tudo, não com quem negocia. Deus sempre vai falar com aqueles que entregam tudo, mas não vai ficar claro com aqueles que negociam. Irmãos, Deus não negocia os termos do chamado. Quando Deus nos chama para viver algo, e eu não estou falando apenas do chamado ministerial, eu estou falando do chamado de Deus para você entrar num lugar de provisão, num lugar de prosperidade, num lugar de satisfação, num lugar de contentamento, num lugar de realização pessoal. Todas as vezes, Deus fala com quem entrega tudo, mas retém a revelação com quem negocia.
Quando o anjo apareceu a Maria, em Lucas, capítulo 26 em diante, nós não vamos ler por conta do nosso tempo, Maria poderia ter dado 1000 desculpas. O anjo aparece para ela: você vai ser a mãe do Salvador. Eu sou muito jovem. Ela poderia ter dado a desculpa de: olha, eu vou perder toda a minha influência, eu vou perder toda a minha reputação. Não, eu não vou entrar porque eu sou nova demais, eu sou velho demais. É interessante que Deus, Ele faz coisas que parecem ser fora da compreensão humana para quebrar a estrutura da mente humana. Porque no mesmo instante que Maria, uma jovenzinha de provavelmente seus 14 a 16 anos, recebe a visitação do anjo, porque na Mesopotâmia ou no movimento da época, essa era a idade que as jovens se casavam e se engravidavam. Era cultural isso. O anjo chega e diz: Maria, você será a mãe do Salvador. Tem uma reputação, tem uma idade. Ela poderia ter dado toda essa desculpa, mas Deus também fala com uma senhorinha, mãe de João Batista, e com seu velho pai, de avançada idade: vocês também terão um filho. Para uma jovem, virgem, que ainda não está casada, e para um casamento de muitos anos que só estão esperando a morte chegar. É interessante que todas as vezes que Deus vai nos dar um passo, Ele pede para nós abraçarmos o chamado. Seja o chamado para pais, alguns de vocês estão buscando por muito tempo e gastando com tantos recursos uma inseminação artificial, e Deus honra todo o seu esforço. Mas talvez tudo que Deus está falando com você há muito tempo é: adote uma criança. Alguns de vocês talvez estejam lutando com uma jornada de mudança de profissão, e isso vai te custar os próximos 4 anos. E é um chamado para você viver algo novo de Deus. Eu não sei, irmãos, eu só sei que ouvir a voz de Deus para a gente viver em alegria, em contentamento. Mas o que é interessante é que Maria não deu a desculpa da idade, nem da reputação e nem do futuro. Tudo que Maria fez, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E sabe, irmãos, quando Deus nos chamou para começar a vida plena, um medo que toma conta do coração. Nós não tínhamos prédio, nós não tínhamos uma quantidade grande de pessoas que pudessem nos dar recursos para sustentar a igreja. Nós não tínhamos nem experiência suficiente. Eu me lembro qual era a sensação, até de quantas cadeiras iríamos comprar para o primeiro culto, o que nós iríamos fazer, o povo vai estar conosco. Nós nunca podíamos imaginar que Deus nos conduziria ao que nós estamos vivendo hoje. Foi um passo de renúncia, pagamos um preço por muitos anos. Não apenas um preço financeiro, mas um preço de reputação. Para mantermos o movimento do encontro com Deus, para mantermos o movimento do grupo de crescimento, você não tem ideia do preço que nós tivemos que pagar, porque em uma estação, quem fazia encontro com Deus, ou quem estava nesse movimento, era chamado de místico, de seita. Mas os anos se passaram, e o que nós ouvimos a voz de Deus nessa direção: Márcio, saia da sua terra. Luiz Mário, saia da sua terra. Vida Plena, saiam da sua terra e vão para a terra que eu te mostrarei. Gerúndio, contínuo, eu te mostrarei. Não é aqui, segue um pouquinho mais. Ainda não é aqui, segue um pouquinho mais. Ainda não é aqui, segue um pouquinho mais. Sabe, irmãos, mas tudo que nós tínhamos era um sim de Deus. Tudo que nós tínhamos era: eu vou estar com vocês. Lembre sempre de uma coisa numa tomada de decisão: muitas vezes Deus não precisa dos seus recursos, Ele só precisa da sua resposta.
Ele só precisa que você diga sim para aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Ao olhar para a nossa missionária que está há 16 anos em Moçambique, ela provavelmente está assistindo esse culto agora. Ela era uma psicopedagoga, fundou 2 escolas em Curitiba, serviu com crianças atípicas e crianças especiais, e Deus a chama para ir para Moçambique. Ela deixa tudo, ela deixa uma estrutura, ela deixa uma igreja que ela estava pastoreando em Contenda, e ela vai para Moçambique. E agora, quando teve a crise em Moçambique, quando teve essa revolução, e ainda está muito difícil, onde todos os missionários foram embora, ficaram 5% dos missionários na nação, eu disse: Sônia, venha para casa. Venha para casa, Sônia. 15 anos depois, ela disse: pastor, eu não vou deixar eles aqui. Deus me trouxe aqui, Ele vai cuidar de mim. Às vezes tudo que Deus precisa é que você dê uma resposta, e Ele cuida no processo. Ele guarda você no processo. Irmãos, não é sobre o que você tem para oferecer, não. É sobre o quanto você está disposto a obedecer. Nunca foi sobre aquilo que você tem para entregar, para oferecer. É sempre o quanto você tem para obedecer a Deus, quando Ele te pede: seja a mãe do meu Salvador. Saia da sua parentela, abra o mar vermelho, construa uma arca, faça 7 voltas ao redor das muralhas. Tudo que Deus espera de nós é uma resposta. Irmãos, Deus move céus e terra por corações rendidos. Quando a gente rende o nosso coração à vontade de Deus, quando a gente rende a ouvir a Deus, quando a gente não sabe qual decisão tomar e a gente está ali dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, eu vou posicionar o meu coração em jejum, eu vou posicionar meu coração em oração. Senhor, eu vou me cercar de pessoas que vão orar comigo nessa estação. Senhor, eu vou levantar de madrugada para ouvir a Tua voz. Eu quero render o próximo passo na Tua presença. Irmãos, essa é uma verdade. Deus move céus e terra por corações rendidos. Agora nós queremos andar uma vida distraída e ainda assim achar que estamos ouvindo a voz de Deus por conveniência, por uma pseudo segurança. Às vezes o caminho que parece ser mais fácil não é o caminho fácil. E a terceira coisa que eu vejo nessa jornada, e eu tenho tentado aprender no Senhor: confiança total gera uma escuta clara. Confiança total gera uma escuta clara. Irmãos, quando você confia, a ansiedade se cala. Hoje a Bruna, profeticamente, no meio do louvor, orou sobre algumas pessoas que estavam com ansiedade a respeito de dívidas. Agora, quando a ansiedade cala, tem o Espírito que fala. É interessante, irmãos, que quando você confia, a ansiedade acaba ficando em silêncio. E quando aquela ansiedade que destrói o coração, ela para de falar, você começa a ouvir a voz do Espírito. E não é para pessoas extremamente consagradas, espirituais, de muitos anos de fé. É para aquele que se rende. Abrão nem conhecia Deus suficiente para entender a voz, mas quando ele ouviu a voz, ele sabia que aquela voz não era normal. Ele sabia que Deus estava falando com ele, no meio de toda a desestrutura do seu coração. Ele sabia que não tem a ver com perfeição, o quanto você é tão certinho, tem a ver com a rendição de um coração que quer ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o que Deus está falando para você, você começa a ser guiado pelo caminho. Nós temos em Juízes capítulo 6, versículo 12, a história de um homem chamado Gideão. Então o anjo do Senhor
apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe, irmãos, Gideão estava cheio de medo. Gideão estava confuso. Ele não sabia qual direção tomar. E essa história, se você anota isso, você pode ler em sua casa a história, porque Gideão, para ouvir a voz de Deus, ele faz alguns votos com Deus. Sabe, tem coisas que você não pode pregar porque pode se tornar teologia, mas tem coisas que você lê e cada um aplica do seu jeito. Como pastor, eu faço coisas que, se eu tiver que falar para vocês, alguns de vocês podem pegar essas coisas que eu faço e tornar disso uma regra de fé. E é por isso que cada um, no processo de ouvir a voz de Deus, vai tomar algumas atitudes que são necessárias para que você possa render o teu coração a Deus. Gideão, ele pega e faz um voto com Deus: Deus, se eu colocar a lã para o lado de fora e nesse dia a lã aparecer molhada, então eu vou saber que o Senhor está comigo. No outro dia, Senhor, eu vou colocar então a lã, se ela amanhecer seca. E ele começa a fazer alguns votos com Deus para entender a vontade de Deus. Irmãos, quantos de nós já não fizemos isso? Senhor, se aparecer isso é porque é a vontade de Deus, se acontecer dessa forma é porque é a vontade de Deus. E obviamente isso não é a única coisa que demonstra a vontade de Deus, mas nós precisamos estar atentos numa busca para perceber o próximo passo. E todas as vezes que você está disposto a dar um próximo passo, ouvindo a Deus, Deus vai começar a te dar sinais. Então tem coisas que eu ouço a Deus. Nós estamos num silêncio tão grande que até a chave dá para se ouvir, né, gente? Vocês estão comigo aqui ou não? Amém. Você sabe, irmãos, tem coisas que eu, para ouvir a Deus, eu faço alguns votos com o Senhor. Eu aprendi com a minha mãe na fé, e ela até hoje, você vai ouvir ela faz muitos votos com Deus. Ela toma decisões, 4 dias, 10 dias, ela faz muitos votos com o Senhor. E às vezes tudo que a gente precisa fazer é alguns votos com Deus, porque isso demonstra o quanto nós estamos ouvindo a voz de Deus. Mas irmão, segura essa chave em nome de Jesus. Ele ouviu a estratégia de Deus para a sua vitória. Ele ouviu. Ou vocês deem glória a Deus então, né, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão comigo aqui hoje? Vocês estão tão quietinhos, né? São aqueles dias que você pensa assim: meu Deus, a mensagem foi muito ruim. Às vezes o maior inimigo da nossa vitória não é o diabo, é a nossa dúvida. Às vezes, irmãos, tudo que nós estamos lutando não é contra um inimigo, é contra uma incredulidade no coração. Eu não sei quantos de vocês já colocaram nos ouvidos aqueles fones super atuais, modernos, que fazem o cancelamento de ruído. Quantos de vocês já fizeram isso? Já colocaram no ouvido? Alguns de vocês. Tem um fone que você coloca no ouvido e você cancela o ruído externo. Então você pode estar na academia, você pode estar trabalhando, e agora tem um da Apple que você cobre inteiro, então você fica isolado de tudo. E você tem sua experiência onde você estiver, você trabalha de uma forma tranquila, pode estar num movimento, numa briga, e você está ali, porque há um cancelamento de ruído. Quando nós entregamos ao Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor, nós começamos a ouvir apenas aquilo que foi projetado para ouvirmos. Irmãos, e essa confiança em Deus, essa convicção de que Deus está nos guiando, essa convicção de que Deus está conosco, é esse cancelador de ruído da alma. Quando você entra num lugar de confiança: Senhor, eu quero confiar na Tua promessa, na Tua palavra, na Tua direção, você coloca um cancelador de ruído na sua alma. Então você se coloca em um lugar em que você está longe de todos os medos, a ansiedade se cala, a preocupação vai embora, e você atravessa aquela floresta
com muitos movimentos, e você sabe, Deus está comigo. É uma convicção no coração. A confiança em Deus é aquela frequência apurada de que Deus está contigo, e ela é tão clara que ninguém te arranca daquele lugar. É por isso, irmãos, que rendição é muito mais do que palavras. Nós podemos cantar, eu me rendo. Nós podemos cantar sobre o quanto nós nos entregamos. Tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós cantamos, mas na verdade rendição é ação, não são palavras, é ação. Irmãos, eu fiz algumas perguntas enquanto estava preparando essa palavra. Márcio, você confia seus sonhos a mim? E eu quero transferir essas perguntas a você. Você confia seus sonhos a mim? Pergunta o Senhor. Você entrega as suas preocupações a mim? Você renuncia seu direito de entender tudo antes de obedecer? Por isso, irmãos, essa é uma manhã onde nós podemos render nossos medos. É uma manhã onde nós podemos render nossos planos ao Senhor. E nós podemos começar essa série dizendo: Senhor, eu quero ouvir o próximo passo de Deus. Eu quero render os meus direitos. Eu quero render os meus resultados. Porque às vezes nós reduzimos resultados para entrar no plano de Deus, para ter uma colheita muito maior lá na frente. E às vezes, irmão, só porque nós soltamos, nós ouvimos. Só porque você deixa, então você ouve. Tem algo que Deus tem falado comigo: quem segura tudo nas mãos, fecha os ouvidos para o céu. E muitas vezes tudo que eu tenho feito em meu tempo de oração é dito: Senhor, está nas tuas mãos, eu entrego a ti, está no Senhor. Irmãos, eu não sei quantos de vocês estão ouvindo a voz de Deus nessa manhã, e Deus te trouxe aqui certamente porque Ele quer conduzir você numa jornada de boa, perfeita e agradável vontade dEle nesse caminho. Se você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã e você sabe que soltar algo que está no teu controle vai ser duro para a próxima estação, eu gostaria que você pudesse sondar o teu coração e apresentar isso diante de Deus nessa manhã. E como congregação nós podemos nos colocar de pé e ter um tempo de oração aqui, pedindo ao Senhor: Senhor, apure os meus ouvidos, coloca um cancelamento dos ruídos na minha alma. Você pode se colocar em pé nessa manhã? Você pode dizer comigo assim: Senhor, hoje eu solto aquilo que tem ocupado as minhas mãos e o meu coração. Eu quero fazer um convite para você, para vir aqui à frente, você que hoje sente que essa é uma palavra que você precisa posicionar o seu coração em entrega, em rendição. Você está para tomar decisões, você está para tomar algumas, ou dar algumas respostas, e você está debaixo de uma ansiedade que está falando mais alto do que a confiança. E você sabe que Deus está falando com você, mas está muito difícil obedecer. Mas alguns de vocês estão apenas sabendo que precisam se mover e vocês não sabem para onde. E vocês têm medo de tomar uma decisão errada. Irmãos, eu sinto que nós precisamos responder algumas coisas ao altar. Nós temos alguns minutos ainda pela frente e eu quero convidar você que precisa responder a isso, que Deus está chamando você a vir aqui no altar, e nós vamos orar, mesmo que a gente tenha pessoas no corredor, mesmo que a gente vá um pouco para o canto, mas eu sinto que há uma resposta para ouvirmos a voz de Deus na próxima estação, para entendermos a voz de Deus na próxima estação. Enquanto isso, nós vamos encher esse ambiente de adoração, porque quando nós paramos e adoramos, Deus começa a falar.
Adoração, nós vamos falar durante essa série, o quanto a adoração afina os nossos ouvidos a Deus e nos dá coragem de irmos para frente. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus. Entrega ao Senhor. Me leva pra perto de ti. Vai para perto dele. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração Fala com ele, fala com ele. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senhor, nós colocamos o nosso coração em rendição na tua presença. Senhor, quando nós nos rendemos, o céu se move. Senhor, quando nós seguramos, o céu espera. E hoje, Deus, nós esperamos no Senhor, mas também o Senhor espera o nosso sim. Senhor, nós rendemos a Ti agora a nossa jornada, a nossa caminhada, e nós pedimos, Senhor, nos cerca com Tua bondade. Senhor, não nos permita tomar decisões erradas que vão ter consequências, Senhor, que vão determinar nosso futuro. Por isso eu lhe peço, Senhor, aumenta a espiritualidade do Teu povo, aumenta a rendição do Teu povo. Senhor, que eles possam andar em confiança no Senhor, que eles possam parar essa estação de decisão para ouvir a voz do Senhor antes de dar o próximo passo. Jejum, oração, consagração. Pai, nós oramos agora para que a Tua voz possa guiá-los na direção correta. Pai, nós consagramos a Ti o futuro e o destino da nossa vida e família. Pedimos que o Senhor nos guie e nos guarde na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, se coloque em pé. Queridos, existe algo na palavra que é tão poderoso. Existe algo que é tão rico, tão fiel. Essa semana no meu GC,
nós compartilhamos a leitura dos últimos 15 dias e todos que estavam ali leram a Bíblia durante os 15 dias, eles compartilharam o que Deus falou com eles naqueles textos bíblicos. Foi tão rico, porque eu comecei a ouvir eles ouvindo a Deus através das Escrituras. Olha o que Deus falou, olha o que Deus ministrou no meu coração, olha a verdade que eu encontrei nas Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras dão a direção. Às vezes nós estamos ouvindo o Instagram, estamos ouvindo pessoas especialistas com podcasts e tantas coisas, e não estamos ouvindo as Escrituras, a Bíblia. Nós não somos capazes de ir para o nosso GC e dizer assim: não, eu li toda a Bíblia durante esse período. Eram 7, 10 capítulos, não, eu li. E nós queremos afinar nossos ouvidos com a voz de Deus quando nós não estamos rendendo o nosso tempo a Ele. É por isso que o escritor aos Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, eu encerro com esse texto, diz assim: confie no Senhor. Olha lá, olha aqui: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, vai para a Bíblia, começa lendo Salmos, ou leia o Provérbios. Tem 31 provérbios para os meses que tem 31 dias. É um provérbio por dia, vai te dar sabedoria para tomar a decisão correta. Então, irmãos, rendição não são palavras. Rendição não são palavras, é ação. É ação. Que o Senhor nos guarde, nos dê graça para nesses próximos domingos ouvir mais a voz dEle em como tomar a decisão correta. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Um domingo abençoado, um domingo muito abençoado. Se você é novo aqui na casa, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa lá na central. Deus abençoe.